Hoje é 30 de dezembro e há muitas expectativas para 2025. Nancy DeMoss Wolgemuth explica o que você pode esperar de um ano novo. Haverá tristezas, haverá momentos difíceis, mas você ainda pode sorrir para o futuro se tiver planejado e pensado intencionalmente em como entrar nesse ano, caminhando na graça de Deus e crescendo no seu relacionamento com Ele. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Muitas mulheres estão se comprometendo a melhorar aspectos de suas vidas, como saúde e finanças. Quando estes esforços são baseados em um relacionamento sólido com Deus, eles tendem a fluir de maneira mais harmoniosa. Hoje e amanhã, Nancy vai falar sobre a importância de sermos mais intencionais em fortalecer essa conexão espiritual enquanto nos preparamos para o ano novo. Talvez você não conheça o nome Matt Emmons, assim como eu também não conhecia, até fazer uma pesquisa no Google. Mas ele é um atirador esportivo americano que competiu nas Olimpíadas de Verão de 2004 em Atenas. Ele estava a um tiro de distância de ganhar a medalha de ouro no evento de rifle de 3 posições a 50 metros. Eu nem sei exatamente o que isso significa, mas sei o que significa ganhar uma medalha de ouro. Os primeiros 9 tiros dele foram tão bons que ele nem precisava acertar o centro do alvo para ganhar. Tudo que ele precisava fazer no último tiro era acertar o alvo, e ele seria o vencedor da medalha de ouro. Ele mirou, atirou e acertou o centro. Mas nenhum placar apareceu no painel. Ele ficou confuso e disse: "Eu atirei." Ele sabia que havia acertado o centro do alvo. Pouco depois, os juízes informaram que ele cometeu um erro raro chamado fogo cruzado. Isso significa que ele atirou no alvo errado. Ele estava na pista 2 e, na pressão do momento, esqueceu de olhar o número do alvo através do visor, como normalmente fazia. Ele atirou no alvo da pista 3. O tiro foi preciso, acertou o centro. Mas como ele mirou o objetivo errado, recebeu uma pontuação 0 para aquele tiro. Seu colega de equipe, que ficou com a medalha de prata, disse: "Ele é o melhor atirador que eu já vi. Não consigo acreditar que isso aconteceu com o Matt Emmons." Em vez da esperada medalha de ouro, Emmons terminou em 8º lugar. Hoje e amanhã vamos refletir sobre a importância de mirar no objetivo certo enquanto olhamos para o ano que está por vir. Quando chegamos a um novo ano, na verdade, é só virar a página do calendário. Não há nada místico ou mágico nisso. Mas eu acho que é uma boa oportunidade, seja no aniversário, no começo de um novo ano ou no aniversário espiritual, para parar, reavaliar, buscar ao Senhor e nos comprometermos a ser a mulher que Ele deseja que sejamos, pela sua graça e poder do seu Espírito, enquanto entramos nesse novo capítulo ou fase da vida. Há uma base bíblica para celebrarmos esses marcos e olharmos para frente. Eu me lembro daquela passagem em Êxodo capítulo 40. Depois, o Senhor disse a Moisés: "No primeiro dia do mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro." Eles deveriam erguer o altar de adoração no primeiro dia do primeiro mês do ano. O que Deus estava dizendo? Ao começar uma nova temporada, coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar. Cuide da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com a comunidade de fé. Resolva isso. Seja intencional sobre isso.
Hoje e amanhã, vamos nos certificar de que estamos olhando no painel correto e que estamos mirando no alvo certo. Faça algumas resoluções para 2025. As Escrituras falam sobre o valor de planejar e pensar no futuro. Provérbios 21. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Se você não parar e pensar no que está fazendo e em como fazer da maneira certa, acabará na pobreza espiritual. Mas, se você tirar um tempo para planejar diligentemente e buscar o Senhor, isso te levará à abundância. Temos aquela passagem impactante em Provérbios capítulo 6 que diz: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ela não espera até o último minuto para decidir onde quer chegar. Ela pensa com antecedência sobre quais serão suas necessidades e como se preparar para isso. Essa é a parte da ideia de planejar, estabelecer metas, fazer resoluções e refletir. Que tipo de pessoa eu quero ser daqui a um ano? O que Deus quer que eu seja daqui a um ano? O que Ele deseja fazer da minha vida e como posso direcionar meus esforços para isso? Provérbios 22:3 nos diz: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Olhe para frente. Veja quais são algumas das armadilhas que podem surgir. Quais são as áreas onde você pode ser vulnerável? A pessoa sábia olha para o futuro e prevê. Essa pode ser uma situação onde eu posso estar vulnerável. E ela toma precauções para se proteger. Mas o tolo segue em frente sem pensar. Eles não refletem, não ponderam, não têm intencionalidade. Como resultado, colhem as consequências. Provérbios 4:26. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Ponderar, refletir, pensar, considerar os seus caminhos. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que planeja com antecedência. O versículo 21 nos diz que ela se prepara para o inverno. Ela garante que sua família não seja pega de surpresa, que as necessidades com roupas serão atendidas. Ela planeja com antecedência. Como resultado, ela pode sorrir para o futuro. Ela não tem medo do que está por vir. Isso não significa que não haverá problemas no futuro. Haverá tempos difíceis. Mas você ainda pode sorrir para o futuro se tiver planejado e pensado intencionalmente em como vai entrar neste ano, caminhando na graça de Deus e crescendo no seu relacionamento com Ele. É tão fácil deixar a vida nos levar. Essa é a nossa tendência natural. Não ser cuidadosas, mas descuidadas. Ao entrarmos em um novo ano, há uma boa oportunidade para refletir sobre como não ser levadas pela correnteza. Eu vejo que muitas pessoas simplesmente deixam a vida acontecer. Elas não são intencionais. A vida acontece com elas. Minutos não avaliados viram horas. Horas viram dias. Dias viram semanas. Semanas viram meses. Meses viram anos. Anos viram décadas e décadas viram uma vida inteira. Eu acredito que muitas pessoas que não foram intencionais com seus momentos vão acabar na eternidade com uma vida de muito pouco para mostrar para a glória de Deus e o avanço do seu reino. Precisamos viver uma vida intencional e focada. O apóstolo Paulo não deixou a vida acontecer, como muitas de nós fazemos. Ele diz em 2 Coríntios 5, é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes.
Quer vivamos ou morramos, nossa meta é agradar ao Senhor. E ele explica o motivo, ele diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu não vou entrar no assunto do tribunal de Cristo e que os cristãos serão julgados, exceto para dizer que sabemos que as Escrituras falam sobre isso. Para os cristãos, haverá um tribunal. O que fizemos com nossas vidas será de alguma forma avaliado pelos olhos daquele que vê e sabe de tudo. Paulo foi movido por uma visão dessa cerimônia final de premiação. Ele diz: porque eu sei que o que está por vir, porque eu sei que haverá esse julgamento. A maioria de nós nem pensa nisso. Podemos passar semanas ou meses sem pensar no tribunal de Cristo. Quando foi a última vez que você pensou nisso? Quando foi a última vez que eu pensei nisso? Mas Paulo vivia com essa visão. Ele diz: porque vejo isso chegando, isso me faz viver uma vida intencional, medida, avaliada e pensada. Isso o ajudava a manter o foco na meta para a qual Deus o havia salvado. Ele diz em 1 Coríntios 9, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Corra para o prêmio. Não fique à toa na pista da vida, corra para o prêmio. E ele continua: todo atleta em tudo se domina. E Paulo diz: aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa palavra desqualificado significa ser colocado de lado, ser tirado de ação. O apóstolo Paulo vivia com o senso de que, se ele não corresse intencionalmente a corrida que Deus colocou diante dele, ele poderia acabar sendo colocado de lado. Isso não significava que ele perderia a salvação, mas ele perderia as recompensas e o privilégio de cumprir aquilo para o qual Deus o havia salvado. Pense um pouco. Se o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, não acha que nós deveríamos ter essa preocupação? É esse tipo de pensamento que nos ajuda a refletir sobre metas, resoluções e como caminhar em um novo ano. Quero novamente te desafiar, ao chegarmos ao final deste ano, a fazer uma pausa. Não deixe que a véspera de ano novo, com suas celebrações, festas e diversão, ou o dia de ano novo, com suas diversas atividades, tome conta da sua vida nesses próximos dias. O que pode acontecer é que será o dia 2, depois o dia 3, o quarto dia do mês, e você já estará na rotina, vivendo o próximo ano da mesma forma que viveu o ano passado. Pela graça de Deus, queremos fazer algumas coisas de forma diferente neste próximo ano. Eu quero ser mais intencional, mais focada, com meus olhos fixos na meta, no alvo do plano de Deus para a minha vida. Portanto, tire um tempo para ser intencional, para pensar onde Deus quer te levar no ano que vem. Sabe por quê? De repente, você pode até acertar um alvo, como o Matt Emmons fez, mas provavelmente será o alvo errado. E você pode acabar perdendo o prêmio que Deus tem reservado para você. O pastor Ray Ortlund, que foi para o seu lar celestial em 2007, mas a sua viúva Anne compartilhou uma lista que ele escreveu quando tinha 66 anos, alguns anos antes de partir para o Senhor. Ela descobriu essa lista depois que ele foi para o céu. Eu não vou ler tudo, mas isso ilustra, nesse homem mais velho, a ideia de ser intencional
Eu não sei o que motivou essa lista. Não sei se foi um ano novo ou um aniversário, mas ele disse: esses são os passos que estou tomando com coragem e obediência para me ajudar a estabelecer uma vida interior de descanso e confiança em Deus. E ele acrescentou: essas coisas não me levam para o céu, mas elas ajudam o céu a chegar até mim. Eu vou ler algumas coisas que ele escreveu. Ter tempo reservado todo dia para ler a palavra e orar. Estamos falando de um homem muito piedoso e fiel servo do Senhor. Ele foi meu pastor quando eu estava na faculdade. Foi pastor por muitos anos e servo de Deus, mas aqui, aos 66 anos, ele estava se recalibrando. Ele passou anos e anos na palavra de Deus, mas estava reafirmando: quero reservar tempo todos os dias para ler a palavra e orar. Se você não fizer nenhum outro compromisso para o próximo ano, eu espero que esse seja o primeiro. E ele escreveu: estar em constante contato com Deus, permanecer nele, humilhar-se sob a mão de Deus, deixar o ego de lado. Esses são os passos que ele queria tomar no próximo ano. Falar apenas o que edificará os outros. Vigiar as palavras. Ele disse: quero lembrar que tudo que eu tenho é dele. Quero ver o que Deus vê, amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Para tornar a vida mais serena e voltada para Deus, quero eliminar de minha casa a desordem, as discussões, as reclamações e o barulho constante da TV e outros meios. Às vezes você só precisa desligar o celular, a TV, o computador. Eu não sei como Deus vai te guiar nisso, mas quais são as coisas que você pode fazer, como Ray Ortlund disse, para tornar a sua vida mais tranquila e focada em Deus? E ele acrescentou: organizar minha vida mental de modo a estar constantemente em oração em um nível mais profundo. Essas são metas de um homem de 66 anos que ainda estava sendo intencional e com o propósito de seguir em frente, buscando o Senhor. Agora, deixe-me mudar para outra faixa etária. Uma amiga minha chamada Jenny, há alguns anos, quando tinha 19 anos, me enviou suas resoluções de ano novo. Mais uma vez, eu não vou ler todas. Ela buscou o Senhor e essas são algumas das coisas que Deus colocou em seu coração. Eu digo isso porque eu sei que temos algumas jovens ouvintes e muitas mães com adolescentes e crianças. Nunca é cedo demais para começar a pensar em ser intencional no início de um novo ano. Minha amiga Jenny disse: resolvi ser verdadeira com minhas palavras, sem exagero ou engano. Resolvi praticar a feminilidade, a modéstia e a feminilidade bíblica para ser um exemplo de virtude em um mundo confuso. Eu amo isso. 19 anos. Resolvi investir em coisas que são eternas e que promovam o reino de Deus. E, quando cair na tentação de focar em uma vida temporária, vou clamar por graça para que Ele me mostre novamente o seu grande propósito. Resolvi amar o seu povo com um coração genuinamente servo e estar disponível para aqueles que precisam. Resolvi dedicar a minha vida à causa do avivamento e orar pelas necessidades desesperadas da nossa nação e do mundo. Resolvi dar um passo adiante em minha peregrinação de vencer o medo do homem. E depois ela disse: resolvi conhecer a Deus, amar a Deus, caminhar com Deus, crer em Deus, viver e morrer para a glória de Deus. Eu quero te contar de onde ela tirou essas palavras dessa última resolução. Ela é uma garota que, quando tinha 3 anos, seu pai faleceu devido a um tumor cerebral. O pai dela foi o fundador do nosso ministério,
Del Fehsenfeld Jr. Na lápide dele estão escritas estas palavras: ele conhecia a Deus, ele amava a Deus, ele caminhava com Deus, ele acreditava em Deus, ele viveu e morreu para a glória de Deus. Aqui está uma jovem de 19 anos que praticamente nunca conheceu seu pai, pois tinha apenas 3 anos quando ele morreu. Mas ela foi marcada pela maneira como ele viveu, com propósito e intenção. Ela já visitou o túmulo dele muitas vezes e internalizou essas palavras, e agora ela diz: esse é o desejo do meu coração. Veja, você não está vivendo só por você. Você não está vivendo só para a sua época, só para a sua geração, mas também para aquelas que virão depois, para que elas possam nos encontrar fiéis. Esse é mais um motivo para viver com intenção e propósito. Eu fico tão feliz que Del Fehsenfeld Jr. viveu uma vida intencional e com propósito. Ele impactou muito a minha vida. Ele impactou a vida da sua filha Jenny. E aqui está, uma garota de 19 anos dizendo: essa também é minha resolução. No ano passado, mais ou menos nesta mesma época, eu encontrei uma série de perguntas que Don Whitney escreveu. Ele é autor e professor de seminário, um homem com um coração verdadeiro para o Senhor. Ele criou uma lista de perguntas para fazer no início de um novo ano. Você não precisa usar essas perguntas só no ano novo. Pode ser no seu aniversário ou em outras ocasiões. Eu não vou listar todas, mas escolhi algumas que me chamaram a atenção e sobre as quais eu queria refletir, e anotei algumas respostas. Quero incentivar você a reservar um tempo para considerar perguntas como essas, enquanto pensa sobre o ano que está por vir. Aqui estão algumas dessas perguntas. Em qual área da sua vida você mais precisa de mudança e o que você vai fazer sobre isso este ano? Em qual área da sua vida você mais precisa de crescimento e o que você vai fazer sobre isso este ano? Do que você mais se arrepende no ano passado e o que você vai fazer sobre isso este ano? O que você poderia fazer de novo este ano para ser uma bênção para o seu pastor ou para outra pessoa que ministra para você? O que você pode fazer este ano para enriquecer o legado espiritual que você vai deixar para os seus filhos e netos? Qual hábito você mais gostaria de estabelecer este ano? Quem você mais deseja encorajar este ano? Qual área da sua vida mais precisa de simplificação e qual é uma maneira de simplificá-la? Qual é a maneira mais importante pela qual você, pela graça de Deus, tentará fazer deste ano diferente do ano passado? O que você pode fazer este ano para melhorar a sua vida de oração? Qual é a maneira mais útil pela qual você pode fortalecer a sua igreja? Qual é a coisa mais importante que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida da sua família este ano? Em qual disciplina espiritual você quer ter progresso este ano e o que vai fazer sobre isso? Qual é a coisa humanamente impossível que você pedirá a Deus este ano? Eu não estou sugerindo que você deva tirar tempo para responder todas essas perguntas, porque provavelmente você vai levar de agora até o fim deste ano para fazer isso. Mas eu realmente sugiro que você reserve um tempo para responder algumas dessas perguntas e pergunte ao Senhor em quais delas o Senhor quer que eu foque. Não faça 93 resoluções para o ano novo, porque com certeza você não vai lembrar delas até o final da semana. Mas faça algumas que Deus colocar no seu coração para este ano. Pode ser só uma palavra, uma característica de Cristo que você quer focar neste ano, uma área ou um tema que você quer estudar e ver enraizado na sua vida.
Como eu disse, este foi o meu ano de focar na mansidão. Eu não posso dizer que eu já dominei isso e eu vou continuar crescendo nessa área no ano que vem. Mas eu estou perguntando ao Senhor para este próximo ano, o que o Senhor quer focar na minha vida e como posso cooperar com o Senhor nisso. Matt Emmons perdeu a medalha de ouro porque não mirou no alvo certo. Onde você quer estar daqui a um ano? Pela graça de Deus, eu não quero ser a mesma pessoa que eu sou hoje, daqui a um ano. Eu preciso manter os meus olhos no alvo, manter meus olhos na meta e pedir ao Senhor para onde o Senhor quer que eu vá. Pela sua graça e pelo poder do seu Espírito, mostre-me como chegar lá, para a sua glória e para o bem do seu reino. Espero que você tire um tempinho para refletir em algumas dessas resoluções. Este é o primeiro episódio da série de 2 dias chamada Olhando para o Passado e o Futuro. Ela está nos ajudando a refletir sobre o ano que passou e a olhar para o que Deus pode fazer no próximo. Quando você olha para trás, para um ano inteiro, às vezes percebe como a vida mudou. Nancy está aqui para encerrar com uma oração. Pai, como te agradecemos. Ao olhar para o ano que passou, tu tens sido fiel, tens sido tão bom, tão bondoso. Tu nos abençoaste mesmo quando nossos olhos estavam cheios de lágrimas. Nós pudemos olhar para cima e ver o teu rosto, a tua mão, e confiar que tu estás agindo, que estás trabalhando para o nosso bem e para a tua glória. Senhor, agora que estamos à beira de um novo ano, queremos parar, refletir e reconhecer a nossa necessidade de Ti. Confiamos que assim como Tu foste fiel no ano passado, Tu serás fiel, aconteça o que acontecer no ano que vem. Tu me surpreendeste com graça e amor de uma forma incrível este ano, algo que eu nunca imaginei que seria possível. Senhor, eu peço que Tu surpreendas as minhas amigas que estão ouvindo hoje. Eu não sei o que Tu terás para elas, mas eu peço que sejam surpreendidas pela Tua graça. Momentos em que elas experimentem o Teu amor de maneira mais profunda do que já viveram antes. Peço que estendas a mão ajudadora e curadora de Jesus nos corações e lares que precisam desesperadamente que Tu intervenhas. Ó Senhor, quão rápido Tu podes transformar o deserto em um lugar frutífero e abundante. Eu oro para que Tu faças isso. Para aquelas que estão sofrendo, eu peço que concedas graça para perseverar e continuar firmes, e que elas sintam a Tua presença no meio da dor. Pai, eu oro por cada ouvinte, que Tu as fortaleças, sustentes e as apoie neste tempo, que Tu continues a santificá-las pela Tua verdade. Ao longo deste próximo ano, que Tu as satisfaças profundamente com o Teu amor constante. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Nancy. 2024 foi um ano cheio de manchetes com violência, dor e escândalos. Mas Nancy diz que, no fundo, você não precisa entrar em 2025 com medo. Descubra o porquê amanhã no Aviva Nossos Corações. Aguardamos você! O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.